A paz do Senhor, amados e amadas, saudade de vocês. Como é que foi a semana? Nós estamos aqui em mais um estudo do Apocalipse e nós vamos continuar no mergulho das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, quando João, na ilha de Patmos, tem a revelação de Jesus. Nós já vimos a mensagem que foi dada a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e hoje nós vamos estar na 6ª carta, na penúltima carta que vai para a igreja de Filadélfia. Eu te convido a estar abrindo a Bíblia, mas essa 6ª igreja, antes da gente estar lendo o capítulo 3, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3 de Apocalipse de 7 a 13, mas antes eu gostaria de te dizer um pouquinho sobre a igreja, que eu pesquisei. A igreja a qual o Senhor dirige a 6ª carta ficava em Filadélfia, atual cidade turca de Alazeir, não sei se é assim que fala. Filadélfia foi fundada como posto avançado de Pérgamo em 189 a.C. Seu nome significa amor fraternal. Achei muito interessante e você pode até pesquisar mais sobre a história desse amor fraternal. Mas aqui eu gostaria de deixar também que diz que a cidade era próxima a Sardes, a cidade de Filadélfia sofria de constantes terremotos. Por isso, sua população era pequena. A igreja também devia ser pequena, não havendo nenhuma menção de perseguição ou de heresias dentro da igreja. Interessante a gente entender isso para entender a carta que se encontra, então, abra a tua Bíblia, Apocalipse 3, a carta de Apocalipse 3, a partir do verso 7. Vai dizer assim, o primeiro versículo. Antes, coloque a mão no teu coração e diga comigo. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Senhor, como a igreja de Filadélfia, queremos ouvir tua voz. Fala conosco, Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? E então a palavra do verso 7 de Apocalipse 3 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esse primeiro versículo, na abertura da carta, como nas demais, João apresenta o remetente, e ele vai dizer a respeito de Jesus, o santo, o verdadeiro e uma coisa, aquele que tem a chave de Davi. Isso é o quê? É uma adaptação da promessa feita a Eliaquim de que ele seria nomeado mordomo real e receberia a chave da casa do rei Davi. Isso está lá em Isaías 22, 22. Essa mesma menção que João faz aqui. Ele está fazendo por quê? Porque o cristão ele conhece palavra, então ele vai identificar o que ele está dizendo. Como representante do rei, Eliaquim recebeu plenos poderes para administrar os assuntos do palácio. Os judeus que viviam em Filadélfia, olha só, eles se apropriaram dessa promessa, a promessa feita por Isaías 22, 22, afirmando indevidamente que os gentios e qualquer que não praticasse o judaísmo não poderia entrar no reino de Deus. E aqui nesse versículo, olha a preocupação do Senhor, igreja, conosco, com os gentios, com a igreja que veio depois do anunciamento de Jesus como Salvador de todo mundo. João 3,16 diz que aquele que crê no Senhor Jesus é salvo. Aquele que crê naquele que Deus enviou para salvar o mundo, as nações. Isso era projeto de Deus e é. E aqui ele está dizendo para a igreja de Filadélfia, nesse versículo, Cristo garante aos cristãos da Filadélfia que somente ele tem o poder de conceder ou negar acesso ao reino de Deus, entende? E aí a mensagem central dessa carta está no versículo 8, já de cara. Vai dizer o que no versículo 8? Conheço as tuas obras
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, aleluia, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, esse Deus onisciente, onipresente, ele envia seu Filho, e o seu Filho é o Deus conosco. Ele conhece as nossas obras, ele conhece a igreja de Filadélfia, ele conhece as obras da igreja de Filadélfia, ele sonda o coração, ele a conhece e ele vai dizer que tem para aquela igreja uma porta aberta. O que ele está dizendo? Que ele tem a chave de Davi e que ele pode abrir, e a porta que ele abre, ninguém fecha. Ele está dizendo, não são os judeus dessa época que vão fazer isso, não são os perseguidores da igreja ao longo do tempo que vão fazer isso, porque a porta que eu abro, ninguém fecha. E essa porta aberta significa, se a gente for pesquisar, e eu li lá 1 Coríntios 16, 9 e 2 Coríntios 2, 12. Eu não vou estar abrindo lá, mas lá está dizendo que Paulo, ele afirma que porta é oportunidade. Amém? Oportunidade de trabalho, de anúncio do reino, e que a porta aberta foi aberta para ele em Éfeso e ele pregou. Lá em Atos também vai dizer, Atos 19, quando ele prega naquela região, quando o trabalho do Senhor começa a acontecer e ele vai pregando e vidas sendo salvas. E também aqui no 2 Coríntios 2:12, quando ele vai para pregar em Troade, quando o Senhor o leva e há uma porta aberta. Então, porta para Paulo significa uma oportunidade de evangelismo. Então, o Senhor Jesus está dizendo para aquele povo que conhece a palavra, para aquele povo que guarda a palavra, para você e eu, que há uma porta aberta. Em todo tempo, a igreja é chamada a ir e fazer discípulo, a pregar, a tempo e fora de tempo. Que a igreja do Senhor não tem que temer, ela tem que falar, ela tem que anunciar o reino e tem que saber que a porta da oportunidade que Deus nos dá, ela está aberta. Sabe por quê? Porque Jesus é o caminho. Ele é a porta das ovelhas e quem ouve a sua voz pode entrar por ela. Então, amado, eu estou falando com você. Você que não sabe, mas Jesus veio para você. Ele te ama, ele te amou primeiro e ele espera que a sua noiva, a sua igreja, esteja como Filadélfia, seja fiel. Fiel, porque esse é o primeiro elogio. É o elogio para aquela igreja e é o elogio perfeito, que é o que Deus espera da sua noiva. Fidelidade, que guarde a sua palavra, independente das circunstâncias. E aqui ele vai dizer, eu sei que você tem pouca força, é uma igreja pequena, é uma igreja com poucos membros, porque é uma cidade difícil de viver, tem terremoto, e às vezes a perseguição vem, como nesses dias, vem através da própria ambiente, da própria natureza. E nós temos que ter cuidado, sim, mas saber que Deus tem nos dado vida e vida em abundância, porque não temos que temer a morte. Se somos salvos, permanecemos firmes. Sabemos que a nossa vida é do Senhor, que coronavírus nenhum pode impedir a alegria da salvação daquele que nos conquistou e que nos amou primeiro. Então, é isso. O Senhor está nos chamando a termos a mesma atitude daquela igreja, o mesmo sentimento, a mesma vontade. E aí, essa igreja, o que acontece com ela? Como acontece com a igreja de Esmirna? São as duas únicas que não recebem crítica, não recebem julgamento e nem correção. Sabe por quê? Porque quando um filho ouve o seu pai e obedece, ele merece ser levado para o castigo. Quando um filho guarda a palavra do pai e faz toda a vontade dele, o que o pai que ama faz? Ele não precisa corrigir, ele precisa trazer para si, abraçar e dizer, vem filho amado, filho que tem guardado, filho que me dá alegria, como ele falou com Jesus. E levou Jesus para junto de si,
Amados, é por isso que no versículo 9, e aí a gente vai estar lendo, vai dizer assim, olha, o elogio é guardou a palavra, foi fiel. E aí no versículo 9 ele diz, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, os judeus que diziam donos da chave, e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Oh Deus, diz que em algum momento, que pode ser na eternidade, os falsos judeus seriam obrigados a reconhecer que os cristãos da Filadélfia eram companheiros de Jesus, que declara o seu amor por eles. E a profecia de Isaías a respeito do opressor que há de prostrar-se e reconhecer aquele que crê como cidade do Senhor, Isaías 60:14. Isso aconteceria por quê? Porque Filadélfia guardou a palavra da minha perseverança. Isso está no versículo 10, olha só. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Isso também é promessa. O Senhor está dizendo, eu vou te livrar. Persevera. Quando o mundo estiver sendo provado, eu serei contigo. E como a gente entende que a carta não é só para Filadélfia, Filadélfia passou por isso. Amados, não tem, arquitetonicamente falando, nada que possa comprovar a existência de Filadélfia, a não ser suas ruínas, a ruína de uma igreja bizantina. Mas entenda, existe um Deus que cumpriu a promessa para com aquela igreja, porque se eles se foram no decorrer do tempo, eles aguardam a vinda do Senhor, porque virão reinar sobre a terra. E nós que aqui estamos, somos a igreja do Senhor, e se você guarda essa palavra, a palavra de Isaías, que o teu opressor, seja qual ele for, ele há de ter que se dobrar, porque aquele que mente dizendo que você não pode, que você é fraco, que não tem como você perseverar, isso é mentira. O Senhor é Deus conosco, é Deus com os que guardam a sua palavra, é Deus com os que esperam no Senhor, amém? Como Romanos 5, o amor de Deus não confunde, Jesus promete nos guardar na hora da tentação. Então não se preocupe, aqui não fala nem dia, nem hora, nem tempo, nem ano. Pode ser hoje, o dia da provação, o dia da tentação, o dia da angústia, pode ser agora. Mas esse dia que virá sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra, ele vai continuar aconselhando aos que perseveram, aos que sabem que nada é comparado com a glória do porvir, nenhuma angústia desse tempo. E aí no versículo 11 vai dizer, venho sem demora. Ele disse através da palavra em Apocalipse, porque o tempo de Deus não é o nosso. E ele diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se ele deu, ele não vai tomar. É você e eu perseverar. Se ele declara, ele é fiel para cumprir. Conserva o que tem para que ninguém tome. A perseverança é preciso. Para termos fidelidade, é preciso termos perseverança. Mas é necessário que, primeiro, a ação do Espírito, nos sustentando. O Espírito precisa nos sustentar. E é por isso que no versículo 10 vai dizer, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir. E no versículo 11 vai dizer que ele, para a gente conservar, que ele vai nos dar força. Porque ele é Senhor da nossa vida e ele não nos deixou órfão e ele nos enviou o Espírito. E eu coloquei aqui do lado, espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37 é um salmo que eu amo. Por quê? Porque o Espírito vai sustentar a palavra da minha paciência. Foi essa palavra que Filadélfia guardou, a palavra da paciência, que está lá em Gálatas 5, 22 e 23, porque o fruto do Espírito é longanimidade, paciência, fé,
confiança. E essa atitude precisa vir de nós. Qual? Porque o Espírito nos capacita, mas nós temos que guardar, nós temos que ler, temos que, como Filadélfia, viver a palavra, ouvi-la, obedecê-la, vigiar, orar, confiar, jejuar. Declare a fé, declare a porta que Deus abre, ninguém fecha. Declare: o Senhor é Deus comigo. E aí, amados, para aquele que guarda a palavra, tem promessa. E para a igreja de Filadélfia, a maior promessa, qual é ela? Está no versículo 12. Ao vencedor, ao que perseverar, ao que guardar a palavra, ao que for fiel, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. E daí jamais sairá. Você será coluna na cidade de Deus e você jamais sairá, eu jamais sairei. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. O Senhor está dizendo: vou te dar um novo nome. Então, são 4 promessas. Uma, a porta aberta, que está no versículo 8 que nós lemos. Para Filadélfia, existe promessa de porta aberta. Existe a promessa do livramento da grande tribulação. Versículo 10, o Senhor nos livra da grande tribulação. E aqui é interessante porque eu vivi a minha vida adolescente imaginando e querendo e desejando ser Filadélfia. Por quê? Porque tem promessa que no dia da grande tribulação pode não ser o que estamos passando. O que estamos passando pode ser o início das dores, mas na grande tribulação eu creio que o Senhor nos livrará, igreja. É assim que eu creio. Talvez não seja, e eu vou terminar como os teólogos dizem, mas essa é a minha esperança, de que Ele nos livrará da grande tribulação e então teremos um lugar permanente no templo de Deus, no santuário de Deus, coluna de Deus sois vós, um novo nome. E a Bernadette terá um novo nome e você terá um novo nome. Seremos chamados pelo nome daquele que era, que é e que há de vir, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Aleluia! Então cante, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que não sabemos como será o retorno da igreja. Eu quero te convidar a cantar com a Bernadette, que ama Deus desde pequena e que amava, junto com a Igreja Metodista em Três Rios, cantar esse cântico. Oh, eu amo a Cristo, oh, eu amo a Cristo, oh, eu amo a Cristo, porque Ele me amou, porque Ele morreu por mim, porque Ele te amou primeiro, porque Ele me amou primeiro e Ele escreveu para a sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns acreditam, para concluir, que a promessa de Jesus, que te guardarei da hora da tentação, significa que haverá um tempo futuro de grande tribulação, mas que os verdadeiros cristãos, como Filadélfia, serão poupados dele. Outros teólogos interpretam que esse trecho está dizendo que a igreja vai passar pelo tempo da tribulação, mas que Deus irá mantê-la firme em meio a esse período. E outros acreditam que tudo isso se refere a épocas, grandes aflições em geral, ao longo da história. O versículo não indica, amados, quando ou em que tempo os cristãos vão enfrentar a hora da tentação. No entanto, ele afirma que Jesus irá proteger e cuidar daqueles que perseveram, que são fiéis. Desse modo, podemos confiar verdadeiramente que Ele está conosco no meio das provações, que passamos a pés enxutos. Amém? Mas Ele vai estar conosco até a consumação do século. Promessa do nosso Deus. Por isso, João 16, eu termino dizendo, essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis aflições, mas tende bom ânimo,
Eu venci o mundo. Então, onde vamos centrar o nosso coração? Põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você, quero orar por mim. Que o nosso coração esteja centrado na fidelidade e na obediência desse tempo, hoje, o tempo presente. E confiemos a Deus o nosso amanhã, o nosso futuro. Ele cumprirá o que prometeu. Shalom Adonai. Senhor, eis aqui a tua igreja. Queremos ser Filadélfia. Como Filadélfia e Esmirna, queremos ser amados por ti. O Senhor amou a cada uma delas e tem declarado a cada um tempo de conserto. Mas nessa noite eu quero profetizar sobre cada coração de cada igreja tua espalhada na face da terra que ouvir esse vídeo, que persevere, que tenha do Espírito Santo, Senhor, o soprar do avivamento, do primeiro amor, a chama do primeiro amor, a palavra guardada, a semente, Deus, como semente, Deus, possamos receber essa força, a força que nos fará perseverar até o fim e ganhar a coroa que é nossa, por direito, por herança, por amor do sangue derramado na cruz do Calvário, porque o Senhor Jesus nos amou. Que cada um se sinta abraçado pelo Espírito e possa, em tempo de guerra, adorar. Vou te enviar um hino e que ao ouvi-lo, peça ao Espírito para te encher e para você ter ânimo de ler a palavra e receber da parte de Deus a promessa. Shalom. Saudade.